Fala pessoal, eu sou o Marcão, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Se você não sabe, fique sabendo agora que Michel Temer, ele indicou o Alexandre de Moraes ao lugar do Teori Zavascki, né, no STF. E o que isso significa, pessoal? Eu peço para que você me compreenda, para que você assista até o final. E lá no final do vídeo você vai ter uma surpresa, porque eu já vou fazer uma previsão do que vai acontecer em 2018. Quem que vai ser o presidente pelo PSDB, né? Quem que eles vão candidatar, quem que vai ser o cara aí eleito pelo PSDB a possível candidatura à presidência em 2018. Se é que nós vamos chegar em 2018, né? Do jeito que anda o Brasil, é bem possível que estoure aí uma baita guerra civil na sociedade brasileira. Mas vamos entender devagarinho esse cidadão aqui, o Alexandre de Moraes, do qual o atual presidente Michel Temer fez a indicação para que ele ocupasse o lugar do Teori Zavascki, né? Uma peça importantíssima dentro do STF. Sinceramente, particularmente, eu já sabia que ele ia indicar esse cidadão. Por que será? Bom, não sei. Ninguém me falou, certo? Eu não tenho contato político com ninguém, mas conforme as coisas se desenham pelo lado do PMDB e pelo lado do PSDB, quando a gente fala em golpe, não tem outra alternativa, não teria outras alternativas que o Michel Temer colocaria o Alexandre de Moraes no lugar de Teori Zavascki. Né? Ainda mais quando ele sofreu um acidente de forma misteriosa e de forma muito suspeita. Teori Zavascki ocupava, como disse, um lugar importantíssimo no STF e que iria fazer, o cara deixou até de tirar as férias para fazer o relatório, né? Os relatórios da procedimento final, as delações dos nomes envolvidos na Odebrecht. Mas vamos lá, eu peço humildemente que você me acompanhe e no final você vai concordar comigo. E você vai ficar esperto com tudo isso que eu vou falar, que eu vou revelar aqui para vocês. A morte do ministro Teori Zavascki foi um duro golpe para a Operação Lava Jato. Mas o país poderia superar esse golpe e manter viva a operação. Para tanto, era necessário que os demais ministros do STF e o governo Temer fizessem sua parte. O Supremo Tribunal Federal fez a parte dele. A presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, homologou a delação premiada dos executivos da Odebrecht, papel que seria de Teori. A ideia era evitar que a operação ficasse paralisada até que o presidente Michel Temer indicasse um novo ministro. Como eu disse para vocês, eu tinha fortes intuições que ele faria a indicação do Alexandre de Moraes. Né? E se você pesquisar aí a respeito do Alexandre de Moraes, você vai ver que ele foi até advogado do PCC. Então vamos lá. Onde que eu parei aqui? Ideia era evitar, né? Agora, faltava apenas Michel Temer indicar um substituto. Caramba, evitar que eu ficasse paralisado aqui. Agora faltava apenas Michel Temer indicar um substituto, que será o novo relator da operação de combate à corrupção. Será que ele vai combater a corrupção mesmo? A maior da história do Brasil e complemento que é a maior do mundo. Só que a indicação de Temer surpreendeu pelo perfil controverso do indicado, Alexandre de Moraes. Comentaristas jurídicos e políticos desconfiam que a indicação de Alexandre de Moraes é uma tentativa de Michel Temer de minar, ou seja, de cortar de vez todas as investigações da Lava Jato do juiz Sérgio Moro. Aí eu questiono, né? Onde eu fiz aquele questionamento do juiz Sérgio Moro, está lá em Nova York, nos Estados Unidos, longe de tudo o que está acontecendo aqui, fazendo palestra sobre corrupção. E aí nós fazemos a pergunta para o juiz Sérgio Moro: você vai deixar isso acontecer, Sérgio Moro? Então vamos lá. Primeira alternativa:
Alexandre de Moraes é filiado ao PSDB, o que claramente provoca um conflito de interesses. Para ser minimamente ético, ele precisará se declarar suspeito nos julgamentos envolvendo membros do PSDB. O próprio Alexandre de Moraes escreveu em sua tese de doutorado que juristas filiados a partidos políticos não devem ser indicados ao Supremo Tribunal Federal. Segundo, Moraes esteve envolvido no início deste ano em um desastre, o caos no sistema penitenciário. Chegou a dizer que um dos estados atingidos pela crise em Roraima não pediu apoio do governo federal. Dias depois foi publicamente desmentido pelo governador de Roraima, que exibiu provas documentais da situação, que não foi atendida e não se sabe por quê. Terceiro ponto. Em 2016, ele se precipitou ao falar de uma ação da Polícia Federal, vocês devem se lembrar muito bem disso daqui, contra membros do PT. Dias antes da operação, ele foi filmado falando para um grupo de manifestantes que havia mais uma ação da Polícia Federal dentro da Operação Lava Jato. Vocês se lembram disso? A ação aconteceu e Alexandre de Moraes teve que vir a público a afirmar que tudo foi apenas uma coincidência. Eu não acredito nesse tipo de coincidência. E você também não deve acreditar nisso. Consta em seu currículo como advogado a defesa do ex-deputado, atualmente preso, e hoje já saiu aí o primeiro depoimento do Eduardo Cunha. Certo? Eduardo Cunha. Então, o que isso significa, pessoal? Michel Temer, ele vai acabar com a Lava Jato. Michel Temer, PMDB, PSDB, e agora eu quero entrar aqui, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Porque Michel Temer, ele vai sair. Seja por força pública, né? Que vai fazer, acredito que seja muito difícil, que a voz do povo vai realmente tirar o Michel Temer, ou ele vai sair por conta das eleições do ano que vem. Aí, quem que será os candidatos, os possíveis candidatos à eleição presidencial em 2018? Pelo PSDB, pelo PMDB, com certeza pelo PMDB não será o Michel Temer. Ele mesmo já falou que não seria candidato novamente à presidência da República. Mas vamos pelo lado do PSDB. O PSDB, quem pode fazer indicação à presidência da República? Quem pode ser indicado, né? Melhor dizendo. O PSDB teria aí o Aécio Neves, o José Serra, Aécio Neves, José Serra e o outro que eu me esqueci aqui, o Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Só que esses três personagens, que o PSDB poderia colocá-los como candidatos à presidência em 2018, eles estão queimados na língua do povo. Porque esses três candidatos, tanto quanto o Aécio, quanto o José Serra, quanto o Geraldo Alckmin, seriam facilmente descartados pelo povo, porque esses três nomes foram citados na Operação Lava Jato e eles estão envolvidos em possíveis propinas e lavagem de dinheiro dentro da operação da Lava Jato. Né? Esses três nomes constam lá na lista da Odebrecht. Então, o que o PSDB, liderado pelo Aécio Neves, sabendo que ele vai ser queimado se ele for candidato à presidência em 2018, o povo já está ligado no esquema do Aécio Neves. Ele já se queimou. Ele é uma maçã podre, assim como o Aécio Neves é uma maçã podre. E o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, também é uma maçã podre. A população brasileira e os partidos opositores também vão fazer grande pressão em cima, mostrando a verdade, se o PSDB colocar essas três pessoas como possíveis candidatos à presidência.
Então, qual que seria a articulação do PSDB para colocar um candidato na presidência do Brasil em 2018? Eles já estão trabalhando nisso. E é em cima do prefeito de São Paulo, que se chama Dória. Mas vocês não viram ainda a campanha que ele começou a fazer em São Paulo. João Dória, ele está tentando conquistar a carisma popular dos paulistas. Por quê? Se você olhar a respeito do João Dória, o que ele anda fazendo desde quando ele assumiu a prefeitura de São Paulo, João Dória está andando de ônibus, né? Segundo as informações jornalísticas, ele está indo da casa dele até a prefeitura de ônibus, ele anda na feira comendo pastelzinho com a população e está andando de ônibus junto com os trabalhadores, conversando com os trabalhadores, conquistando o carisma dos trabalhadores, certo? As imagens aqui, pessoal, não deixam mentir. Aí você vê aqui, João Dória tomando suco no supermercado com as pessoas, como eu falei, aquele comendo pastel na feira junto com as pessoas. João Dória está cortando grama, né, como jardineiro em jardins por São Paulo, e está acabando com supostas pichações. Aí pegou muito pesado, né, porque acabou com muitos grafites. Grafite não é pichação, grafite é arte. E foi uma coisa que eu abominei na campanha dele. Uma das piores coisas que ele fez foi acabar com grafites bonitos pela cidade de São Paulo. Bom, enfim, isso não vem ao caso. Mas quem que será o possível candidato à presidência da República em 2018? Exatamente ele. PSDB está apostando todas as suas fichas em João Dória Júnior para ser candidato à presidência da República em 2018. E eles estão já fazendo campanha, criando imagens, criando feitos, criando carisma com o público brasileiro, para que tudo isso seja registrado, tudo isso seja juntado até 2018 para fazer uma forte campanha e o PSDB ganhar as eleições presidenciais em 2018. Aí eu te pergunto, se existem 3 pessoas, 3 políticos que têm os nomes fortes dentro da política brasileira, que é do PSDB, Aécio Neves, o Mineirinho, governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e José Serra. São 3 nomes fortes. Os 3 nomes estão na lista da Odebrecht, acusados de receberem propinas. O que você espera do PSDB governando o Brasil? Protegido pela grande mídia. Protegido pela grande mídia. E vocês sabem que mídia que eu estou falando. Que não mostra as acusações em cima do Aécio Neves, não mostra as acusações em cima do Geraldo Alckmin, não mostra as acusações em cima do José Serra. Isso significa o quê? Isso é proteção. Estão protegendo essas pessoas do PSDB, porque sabe que existe uma emissora que é a maior do país e que abrange praticamente 100% de todo o território nacional. E eles estão fazendo exatamente isso, já construindo uma imagem em cima de João Dória Júnior, para fazer uma campanha fortíssima com várias imagens. Olha o cara aqui, ó, né? O povo lá ignorante, sem conhecimento, aquele cidadão, aquela cidadã que não quer saber de política, mas quando liga a televisão, vê aquela propaganda política de um cara tomando café na padaria, comendo pastelzinho na feira, vestido de jardineiro, cortando grama, dentro do ônibus, falando com o povo. O que vocês acham que a população, sem conhecimento, vai fazer? É óbvio, é evidente que a população vai votar nesse cara. Aí nós vamos voltar à era de Fernando Henrique Cardoso.
que literalmente afundou este país. É o que está acontecendo agora, é o que vai acontecer em 2018 se vocês não ficarem espertos com o que eu estou falando para vocês. Escrevam isso que eu estou falando para vocês. João Dória Júnior é a grande aposta do PSDB para que ele seja presidente da República Brasileira em 2018. Porque os 3 grandes nomes do PSDB, Aécio Neves, Geraldo Alckmin e José Serra, já estão queimados. E é assim que funciona o PSDB. Tá, pessoal? É assim que funciona. Existem outros nomes que não entraram na lista. Mas existem ainda muito mais corruptos dentro do PSDB, do Democratas, do PMDB. E como eu disse aqui, pessoal, Michel Temer, por convicção particular, eu já imaginava. Quer dizer, quem manja um pouquinho de política, quem acompanha tudo o que está acontecendo, desde o impeachment lá da Dilma, né, já sabia que quando esse Alexandre de Moraes foi colocado do lado do Geraldo Alckmin, logo ele ocuparia um cargo muito próximo de Michel Temer. Disso eu tinha convicção, plena convicção de que isso ia acontecer. Agora isso só se confirma, né? Michel Temer só confirmou tudo o que eu já havia imaginado que eles iriam fazer. Para quê, pessoal? Para acabar de vez com a Lava Jato. As investigações não vão para cima dos maiores corruptos que infelizmente hoje estão no poder. Vão silenciar todas as investigações da Lava Jato. E dizer que fulana era inocente, que tantos fulanos não cometeram corrupção, que foi tudo um engano, que foi doação, né? Os caras vão falar e insistir, bater nessa tecla que foi doação, que a Odebrecht fez doação, aí vai o advogado, confirma que foi doação, vem fulano, confirma que foi doação, e fica por isso mesmo. E enquanto isso, Michel Temer, né, vai assinar e vai doar 100 bilhões de reais para as empresas de telecomunicações a acabarem com a internet do povo brasileiro. E com todo o caos que está acontecendo no Espírito Santo, policiais sem reajustes salariais, crises prisionais lá no Nordeste. E aguardem, pessoal, isso provavelmente vai acontecer depois do Carnaval em São Paulo. Porque tudo isso já foi planejado pelos chefões dessa grande matrix que está levando o país a um caos econômico muito grande. Então pensem nisso que eu falei, marquem esse vídeo, porque em 2018 eu tenho plena convicção que isso vai acontecer. Tomara que não aconteça, tomara que a população acorde, tomara que a população vá às ruas antes que tudo isso que já está premeditado para que aconteça, não aconteça. Mas para que isso não aconteça, o povo tem que ir para as ruas, o povo tem que denunciar. O povo tem uma cultura muito triste, que é de não denunciar as coisas. E aquele velho esquema de cagueta, né, que foi implementado na cultura brasileira desde criança, que você não pode caguetar. Filho, se você sabe de alguma coisa, você tem que denunciar. É sua obrigação fazer a denúncia. Não é que você é um cagueta, mas para que o sistema funcione, você tem que fazer a denúncia. Isso não pode morrer dentro de você. Você tem que procurar, claro, né, que com todos esses corruptos, não tem só na política, tem na polícia, infelizmente tem na polícia, tem com juízes, tem com desembargadores, tem com policiais federais. Infelizmente, corruptos existem em todos os lugares, mas você tem que procurar a pessoa certa e de forma anônima fazer a sua denúncia para que você também não possa ser identificado e com certeza ser punido
por esses que você acredita serem do bem e na verdade são lobos que querem te devorar, que querem devorar o bem. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.